Pastor, o que a expressão bíblica deixar pai e mãe realmente significa dentro do casamento? Bom, esse é um tema que é muito importante para a gente nos dias atuais, porque ainda há muita dificuldade de se entender essa questão do deixar pai e mãe no contexto bíblico e na prática, né, do dia a dia. Bem, primeiro a gente precisa dizer que não significa abandono, né? Quando está se falando de deixar pai e mãe, não significa abandono. Significa que esse homem e essa mulher estão deixando de estar debaixo da autoridade direta dos pais, né? Porque estão formando uma nova família, portanto, uma responsabilidade grande, uma responsabilidade maior, uma responsabilidade agora pessoal, né, desse casal e, portanto, iniciando uma identidade própria. Então, o que a gente pode dizer do deixar? Significa romper, que não significa, né, na verdade, romper relacionamentos com os pais, não significa desprezar os pais, não significa ignorar seus conselhos, não significa deixar de honrá-los, mas o que significa esse deixar? É que agora a transferência de responsabilidade, transferir a principal lealdade não mais aos pais, mas ao cônjuge. Temos sim uma responsabilidade agora com o cônjuge com quem se está casando, formando uma nova família, construir uma nova unidade também familiar, assumir responsabilidades próprias, desenvolver independência emocional, financeira e decisória. Isso é muito importante, porque hoje as novas famílias ou os novos casais, né, portanto, nova família que está sendo formada ainda está muito ligada em numa dependência quase que radical em relação aos pais, no sentido emocional, no sentido financeiro e no sentido também das decisões do dia a dia. Então, a prioridade dos pais agora passa a ser substituída pela prioridade do cônjuge. Então, basicamente, a gente precisa só fazer essa distinção aí, né, do que é o deixar o pai e mãe para se unir à mulher, para se unir ao homem com um novo casamento, numa nova família. Pastor Adriano, e aí a gente vai também, porque a gente falou dos filhos, sim, né? Sim. Nora e genro, da dependência, da necessidade, né? De submeter por causa das necessidades. Agora, tem a questão também dos pais, porque se eles são maduros, como disse o pastor Marcelo, já passaram por tudo isso, não deveria também partir dos pais essa coisa do opa, peraí, até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso? Qual deveria ser o papel dos pais na vida dos filhos depois que eles casam, pastor? Esse é um, vamos dizer, um grande problema hoje, porque a gente tem aquela questão dos pais que acreditam que os filhos não cresceram, não amadureceram, não sabem nada. Não sabem nada da vida, a gente tem toda a experiência, a gente sabe de tudo, e aí tem aquele limite que se passa. E só Deus sabe como é que eles chegaram a isso, sabemos tudo, né? Como disse o Marcelo, disse o pastor Marcelo, quebrando pau desde o primeiro ano. É isso aí. Então, o que a gente pode dizer? Que os pais continuam tendo um papel importante na vida dos filhos, mas qual seria aí a linha tênue, qual seria o limite? Ser conselheiro, mas sem ser governante. Que essa que é a linha tênue. Conselhar é uma coisa, governar é outra. Ser apoiador naquilo que os filhos possam precisar, mas sem serem controladores, que esse também é um outro problema. Às vezes você está apoiando, mas junto com o apoio está vindo o controle da coisa. Serem intercessores, né, de alguma forma, principalmente dos pais cristãos, mas nunca tentarem ser administradores do casamento. Então, os pais, quando eles são sábios, eles compreendem que a missão mudou. Os filhos cresceram, os filhos, né, tornaram-se adultos e agora estão formando, né, o filho ou a filha formou uma nova família. Então, a missão muda. Então, eles deixam de dirigir a vida dos filhos como aqueles que ainda estão, né, da menor idade, né, dentro da mesma casa, né, tendo o seu sustento e etc. E passam a ser conselheiros, influenciadores, isso a partir do amor, a partir do exemplo, a partir da experiência. Então, acho que a linha tênue está exatamente nisso, em que
Os pais precisam perceber quando estão passando desse limite, quando estão, de alguma forma, tentando administrar, controlar, decidir. E, às vezes, no nosso meio cristão evangélico, se põe muito Deus no negócio. Sentir de Deus. Sentir de Deus. Olha, fiquei arrepiado. Não, Deus me revelou. Eu tive um sonho. Aí vai dentro dessa situação e, às vezes, os filhos ficam até acuados, porque Deus me falou. Tive um sonho, fiquei arrepiado. Aconteceu. Aí fica meio complicado. Mas penso, pastor Martim, que é esse o limite que os pais precisam ter, entender que uma das coisas que eu sempre falo assim os filhos, a Bíblia diz que são herança do Senhor. Então a gente precisa dizer que os filhos não são nossos, eles são emprestados. E que a gente cria para essa vida, para esse mundo. E quando chega o momento, né, da adulteza e, portanto, também de formar uma nova, né, uma família nova, a gente saber que a missão de serem aqueles que estão ali controlando, decidindo, etc., muda. Acabou. Agora é uma outra forma, uma outra maneira de lidar com esses filhos e saber que eles poderão também caminhar firmes com a bênção do Senhor. O que o senhor acha que... O senhor acha que é desonrar pai e mãe? Não aceitar que o pai e a mãe direcionam? Porque vamos também combinar entre a gente, quem vai viver é o filho. O senhor acha que o pai e a mãe têm esse direito de fazer a escolha? De cara já tem que dizer não. Olha, primeiramente a gente pode aconselhar os filhos que tenham a humildade de pelo menos ouvir, não é? Eu acredito que isso tem a ver com respeito, tem a ver com a honra. Porque nem toda oposição dos pais ela pode ser também entendida como uma perseguição, como uma implicância, mas também precisa se ouvir. Eu sempre digo que o ouvir é importante para que você, pelo menos, pondere, né? Tem que se ponderar. Por quê? Porque, às vezes, eles podem estar enxergando alguma coisa que aquele filho, aquela filha apaixonado, né? Ou como a gente diz, né? Apaixonado, está lá apaixonado da vida, não está conseguindo perceber. Então, é importante se fazer até as seguintes perguntas. Esses pais que estão se opondo, está apresentando alguma razão bíblica? Está apresentando alguma questão objetiva? Existe algum sinal ou sinais verdadeiramente reais de incompatibilidade, de imaturidade ou de problemas de caráter, né, daquele futuro cônjuge que o filho quer se casar? Ou essa rejeição dos pais ela está só baseada em preferências pessoais? Essas coisas precisam ser observadas, né, pelos filhos, para que se possa, de fato, primeiro ouvindo, né, com todo o respeito, com toda a honra, mas a decisão precisa ser desse filho, no que tange a quem está escolhendo. Eu gosto muito daquele texto de Provérbios que diz que aquele que achou, né, uma esposa, né, achou um tesouro, então só acha quem procura, né? Então o sujeito está procurando e tem que procurar direito também, né? Porque às vezes a gente também está fazendo aquela oração, Senhor, prepara aí o varão, prepara a varoa, mas não pede com características, né? Com especificidade. Então, se os pais levantam preocupações sérias em relação a esse futuro, né, cônjuge, e fundamentadas, entendo eu que convém refletir com cuidado. Mas o relacionamento, se é um relacionamento saudável, se é um relacionamento bíblico, se é um relacionamento aprovado por Deus, esses filhos adultos não estão obrigados a, mesmo ouvindo, com respeito, com honra, mas a obedecer a isso que o pai ou a mãe, porque em muitos casos é só uma questão de preferência, como nossos pastores aqui, né, falaram, pastor Fabiano, pastor Marcelo, por exemplo, às vezes vem a filha ou filho de um contexto que o sujeito ou a sujeita que vai casar é de outro contexto. Aí os pais já começam a interferir, não pergunta se Deus está no negócio, não está. Aí a coisa já começa a ir para uma outra direção. Então penso que deve-se ouvir com respeito, saber se de fato os pais estão vendo, enxergando que ele, né, esse filho, essa filha não está, mas se perceber que é uma coisa simplesmente preconceituosa ou pessoal ou particular, aí a decisão é do sujeito que está dizendo até que a morte nos separe. Adriano, entre a opinião dos pais e a vontade do casal, quem deve ter a palavra final? O casal.
o casal? Casal. É assim, simples demais? Por quê? Porque tudo que a gente aqui já falou um pouco, esse casal ele precisa analisar de alguma forma o porquê que os pais estão indo numa direção, ou porque estão aconselhando, ou porque estão tentando decidir numa direção, e terem a adulteza, a maturidade de arcar com a responsabilidade das suas decisões. É o que já foi dito aqui pelo pastor Fabiano. Os filhos, uma vez família sendo constituída, precisam ser responsáveis pelas suas decisões e as consequências delas. Como aqui já foi dito, mais uma vez, é que a gente precisa entender que honrar não significa necessariamente obedecer. E a gente não pode esquecer do 5º mandamento, honrar, e que inclusive é o único mandamento com promessa. Então essa honra é o respeito, essa honra é deixar-se ser cuidado de alguma forma, essa honra é cuidar, é o não abandonar, mas como os nossos colegas aqui também já falaram, o casal precisa verdadeiramente ter essa maturidade de decidirem juntos. E aí, se errou, aprendeu também com o erro, acerta lá na frente, vamos embora. Se acertou, ok, né? Bênção, glória a Jesus, cuidação de graça, né? E bênção de Deus.